Mais uma vez, a minha alegria e a minha gratidão ao pastor da igreja por ter também me convidado, ao meu tio. E o que Deus ministrou ao meu coração para trazer a cada um dos irmãos se encontra lá no livro de Samuel. Samuel, 2 Samuel, capítulo 12. Eu gosto de colocar tema naquilo que Deus fala comigo. E como um domingo de ceia, nada melhor do que falar sobre dependência. Sermos dependentes dEle, aquele que nos chamou, aquele que nos trouxe a este mundo e aquele que nos capacita a continuar. Então, eu gostaria de ler o texto, então eu vou trazer algumas coisas aos nossos corações. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprada e criara e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o viajante que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei das tuas mulheres a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou, e teu pecado não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a quem blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças nós te damos essa noite, que este teu servo que vos fala não seja as minhas palavras ou a minha sabedoria humana, mas que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, aquele que nos capacita, aquele que nos enche, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa falar ao coração do teu povo, em nome de Jesus, amém. Olha que interessante, Davi, ele começou, a história de Davi, ela é muito interessante, porque ele, como um pastor de ovelhas, né, o seu pai gostava de falar dos filhos que trabalhavam para Saul, porque os filhos que trabalhavam para Saul eram guerreiros, eram fortes, eram homens importantes. E desde o começo, Davi sempre foi ficando de lado, e a gente consegue perceber isso quando o profeta vai ungir a Davi, quando
ele chega até lá, quando Samuel chega até lá, o pai de Davi começa a apresentar os outros filhos. E quando acaba os filhos, Samuel fala, mas não é nenhum desses, você tem mais um? Ele tem que perguntar para o pai a respeito do filho. Então, o pai fala a respeito de Davi. E o interessante é que a história de Davi, ela vem sendo marcante pela obediência de Davi, tanto ao seu pai, quanto ao Senhor. Davi, ele só conseguiu lutar com Golias e ser vencedor, porque antes ele obedeceu o seu pai. O seu pai disse, pega esse punhado de alimento e leve aos seus irmãos que estão na batalha. E Davi vai até lá, entrega o alimento aos seus irmãos, pergunta a eles se eles estão bem, e então ele escuta que havia um filisteu gritando sobre Israel, e aí ele pergunta sobre o filisteu, e então ele luta contra esse filisteu e sai vencedor. Primeira coisa é que quando nós dependemos de Deus, nós dependemos dele para servir. E durante o serviço de Davi, ele se torna vencedor numa batalha. E a partir disso, ali começa a sua vida, o seu reinado. Porque depois disso, Samuel procura Davi por conta de um erro de Saul. Mas o ponto mais importante da palavra e da dependência que nós temos que ter do Senhor é que Davi, ele já tinha pecado nesse momento. Ele já tinha traído as suas outras esposas e traído o seu amigo, mandado o seu amigo ser morto durante a batalha, que era o esposo de Betseba. E Davi, ele era rei. E naquela época, a palavra de um rei era a palavra de um rei. Quando Natan chega a Davi e expõe a ele essa história, e diz que ele era o homem que tinha matado a cordeirinha, que era Betseba, e matado o homem que era o esposo dela, Davi poderia ter feito o quê? Davi poderia ter simplesmente mandado matar Natan. Ele está falando contra o rei. Ele poderia ter mentido para o seu povo, ele poderia ter mandado os seus guardas, seus generais, matar Natan, porque ele já tinha matado Urias. Isso não mudaria nada. Mas o mais interessante é que quando Davi ele é confrontado com a verdade, ele se arrepende. Depender do Senhor não é simplesmente ter uma vida de super-herói, que às vezes a igreja acha que os pastores têm. Uma igreja de super-herói, que ele não passa por dificuldades, não passa por necessidades, não tem os seus momentos de fraqueza, como toda igreja tem. Mas o mais importante é que quando nós somos confrontados com a verdade, a gente responder a essa verdade com arrependimento. Então Davi, ele simplesmente entende o que Natan falou para ele, o que o Senhor estava ministrando a ele, e ele se arrepende do seu pecado e do seu erro e diz, esse homem sou eu mesmo, eu pequei, eu preciso desse perdão. Então logo em seguida Natan diz, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi se arrepende e é perdoado. Davi, ele compreendeu que a vida, ela tem os seus altos e baixos, mas independente dos altos e baixos, nós temos que depender única e exclusivamente do Senhor. Em 2020, nós fomos tomados por essa pandemia que até hoje estamos, e muitos tinham planos, projetos, né? As igrejas tinham, as famílias tinham, as empresas tinham. Porém, todos os planos foram pensados de acordo com um ano comum. Mas com a pandemia não foi um ano comum. Comércios fecharam, igrejas também fecharam, igrejas que pagavam aluguel tiveram que fechar e não puderam mais abrir. Então, fomos acarretados e tomados por essa pandemia, mas temos que entender que a dependência é do Senhor. Nós temos que depender do Senhor. Depender do Senhor, porque hoje vamos ter a ceia do Senhor, e quando falamos do corpo dele, quando falamos do corpo de Cristo, é a dependência de que ele cuida de mim. As minhas mãos não são poderosas para fazer, mas o Senhor é poderoso para fazer. Então, 2020, eu tenho a minha lavanderia, eu trabalho com uma empresa, a minha lavanderia fechou, e simplesmente eu vivi
de doações dia após dia, amigos que me ligavam e falavam assim: eu quero pagar isso para você. E eu falava: Senhor, não é possível, como assim? E no dia seguinte, um outro amigo que fazia tempo que eu não conversava dizia: você está passando por alguma coisa? O Senhor me incomodou, trouxe você no meu sonho, e eu queria te ajudar nessa área financeira. E as coisas foram acontecendo, e durante a crise de 2020, eu posso dizer que o melhor ano da minha vida, tanto financeiramente como espiritualmente, foi 2020. Porque eu aprendi a depender daquele que é o provedor e não da providência. A dependência do Senhor é entender que Ele traz a providência. E quando nós nos apegamos à providência, esquecemos do provedor. Então o provedor tem que fazer como ele fazia lá no deserto. Pegue o maná para agora. Se guardar para comer no dia seguinte, vai estragar. Porque o Senhor quer que a nossa dependência seja dia após dia. Porque se nós temos guardado, já não dependemos mais dele, porque temos como nos sustentar. Mas quando não temos como nos sustentar, acreditamos que ele vai nos sustentar. Mas temos que fazer uma comparação entre aquele que depende do Senhor e escuta o Senhor e obedece ao Senhor, para um homem que não escuta o Senhor e assim coloca as suas mãos na onde só o Senhor pode pôr. Se nós voltarmos um pouquinho, 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13. A partir do versículo 8, nós vamos ler. Diz assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a julgar, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mas acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, eu que fiz, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a julgar, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, meus irmãos, prestem atenção no que Saul diz para Samuel. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre, já que não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade e já ordenou que seja príncipe sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha que interessante, até aqui, meus irmãos. Nós temos a história de Davi, um homem que teve os seus erros e as suas falhas, mas se arrependeu e aprendeu a não colocar a mão naquilo que só o Senhor pode colocar a mão. E nós temos a história de Saul. Saul, forçado pelas circunstâncias, como ele mesmo diz a Samuel, porque o povo estava se espalhando, o povo estava indo embora e a oferta para o holocausto estava ali, que era a oferta ao Senhor, pelas batalhas que ele tinha vencido e pelas batalhas que ele ainda venceria. Ele queria oferecer o sacrifício para que o Senhor falasse com o povo, para que o Senhor estivesse com o povo. Mas ele simplesmente esqueceu que ele era um homem impuro. Ele era um homem com as suas mãos sujas de sangue. Ele não poderia oferecer o holocausto. Ele não poderia oferecer o sacrifício. Ele não poderia. Mas ele, como ele mesmo diz, forçado pela circunstância, oferece o sacrifício. E Samuel chega. Samuel diz: Saul,
por que fizeste isso? Ah, eu fui forçado pela circunstância. 2020 forçou muita gente pela circunstância. E talvez 2021 force mais. Porque nós, como cristãos, nós queremos sempre e almejamos sempre o melhor, correto? Mas ninguém imaginou que 2020 traria o que trouxe. Sempre imaginamos e almejamos o melhor, porém 2020 pode ser pior. Isso não é para nos desmotivar, é para nos motivar, porque a dependência é do Senhor, não é nossa. Não dependemos única e exclusivamente das nossas mãos, mas do Senhor. Então não podemos simplesmente ser forçados pela circunstância e colocar as nossas mãos na onde só o Senhor pode colocar. É uma doença, eu procuro os médicos, eu vou me tratar, mas eu oro a Deus porque Ele é o dono das circunstâncias. Ele muda as circunstâncias, aquele que era surdo passa a ouvir, aquele que era cego passa a ver. Por onde Jesus passa, o povo era curado, aquele que não andava passa a andar. Essa é a circunstância, mas quem muda a circunstância é Ele. Nós não conseguimos mudar a circunstância quando colocamos as nossas mãos. Olha que interessante. Aqui, Samuel diz o seguinte para Saul: Saul, se você tivesse obedecido o Senhor deixaria você no reinado para sempre. Você lutaria as batalhas e seria vencedor. Mas porque desobedeceste, porque pecaste, porque fizeste o que não devia, o seu reinado não subsistirá. E o Senhor já escolheu para ele um príncipe. Já escolheu para ele um novo homem, que já era Davi. E aí nós podemos falar de Davi, em 2 Reis, capítulo 12 que nós lemos, quando o Natan está falando para Davi, Natan diz algo muito interessante também, para que a gente entenda. Então disse Natan a Davi: tu és homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. O Senhor está dizendo: eu te fiz rei, te livrei das mãos de Saul, te dei um reinado maravilhoso, esposas, já te dei filhos, você já tem do que viver, você já tem uma fama, foi o rei, foi o vitorioso entre o Golias, uma grande vitória. Eu estava com você, eu fui o seu Deus. Eu fui o Deus que levei Samuel até a sua casa, enquanto seu pai mostrava os outros irmãos. Eu disse a Samuel: o homem escolhe pelo que vê, mas o Senhor olha o coração, Ele escolhe o coração. Eu te escolhi lá, pastor de ovelhas. Eu te levei ao reinado, eu te levei ao ponto mais alto, que daquela época era o ponto mais alto da vida, ser rei. E ele continua: te dei a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu te acrescentaria tais e tais coisas. O Senhor está dizendo: eu dei tudo o que você precisava, mas se você quisesse mais, eu te daria mais, eu acrescentaria mais. O Senhor está dizendo: se você me pedisse, eu acrescentaria mais. Mas por que foste fazer o que é errado perante o Senhor? Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos acrescentar algumas coisas nas nossas vidas, que o Senhor já disse que não é para nos acrescentarmos. E às vezes pecamos contra o Senhor por conta da desobediência. Eu vivo uma vida com o Senhor de dependência única e exclusiva. E não são de coisas grandes, como eu disse a respeito da minha lavanderia e do ano de 2020. Mas de coisas pequenas, como hoje. Trabalhei durante a tarde toda, me arrumei, estudei, estava vindo para o culto. Deixei a minha mãe na nossa igreja, ela teve que ficar lá. E vindo para cá, eu pensei em passar na sorveteria para tomar um sorvete. Estava com muita vontade, desde o almoço, de tomar um sorvete. Passei pela sorveteria, estava cheia. Passei pela outra sorveteria mais próximo aqui, estava cheia. Falei: eu vou comprar uma lá na padaria então. Parei na casa do meu tio, entrei, ele estava se arrumando.
Ele falou: filho, eu só vou escovar os dentes. Você quer um sorvete? A primeira coisa que ele disse. E eu abri, e era exatamente o sorvete que eu queria, um picolé de chocolate da Sergel. A dependência do Senhor, ela chega a causar isso em nós. Essa alegria, essa risada de tipo assim, meu Deus, é tão pequeno, é tão pequeno. Para que o Senhor precisaria me dar um sorvete? Mas como um pai ama o seu filho, e talvez você seja pai na sua casa, me escutando, e você ama abençoar o seu filho, dar aquilo que ele gosta, porque você vê ele alegre e fica feliz com isso. O Senhor também fica feliz em nos abençoar. Mas para que todas as bênçãos do Senhor aconteçam na nossa vida e que tudo caminhe de acordo com o que Ele quer, para que tudo dê certo, nós precisamos depender do Senhor. Quando dependemos do Senhor, mesmo que cairmos, como Davi caiu, mas não deixou de ser chamado um homem segundo o coração de Deus, porque independente de estar caído ou não, é quando a verdade chegar até você, quando o Espírito Santo incomodar o seu coração, quando o Senhor Jesus trazer para você a tua memória, o seu erro ou o seu pecado, ou alguém que você precisa perdoar, você abrir o seu coração e fazer. Davi, confrontado por Natã com a verdade que o Senhor trazia para ele, ele diz: esse homem sou eu. Eu me arrependo pelo que eu fiz. Eu pequei. E sabe qual é o fruto do arrependimento? Para nós já terminarmos. Natã diz o seguinte para ele: pelo pecado você não morrerá, mas a criança que nascer vai morrer. A criança nasce, Davi se tranca, se veste com roupa de saco. Naquela época, a roupa de saco significava humilhação. Coloca o seu rosto no pó, e ele orava, e ele chorava, ele se debruçou na presença de Deus. E enquanto o filho estava vivo, ele não via o filho, mas ele orava e pedia para que o Senhor perdoasse, para que o Senhor salvasse o seu filho. E quando ali o povo da sua casa, os seus serviçais, vão até ele e dizem: rei, seu filho morreu. Ele se levanta, bate a poeira, toma um belo de um banho e vai comer. E as pessoas que estavam ao redor, aqueles que estavam servindo a Davi, começam a pensar e falar: enquanto o filho estava vivo, ele chorava, ele orava, mas agora que o filho morreu, ao invés dele orar, dele chorar, dele orar, ele vai, toma um banho e vai se alimentar. E a resposta de Davi para eles é: ele não pode voltar até mim, mas eu posso ir até ele. Nós temos que entender que o fruto do arrependimento é entender que mesmo que o Senhor tire aquilo que nós tanto queremos, Ele acrescenta coisas novas na nossa vida. O filho de Betseba morreu, mas depois ela teve o filho Salomão. Então, meus irmãos, para que a gente possa orar agora e entregar ao Senhor o nosso coração, como dependentes dEle, única e exclusivamente, você precisa entender que o Senhor não é só Deus de grandes coisas, porque Ele é. Ele abriu o mar vermelho, Ele trazia maná para o povo dia após dia, enquanto o povo andava de noite ou parava para dormir no deserto, colunas de fogo ao redor para que eles não morressem de frio, enquanto eles caminhavam de manhã naquele calor de 40 graus, uma nuvem os seguia para que eles não morressem de calor. O Senhor é esse Deus de coisas grandiosas, mas o Senhor também é Deus de coisas pequenas. Que enquanto ele entra dentro de uma casa, de uma pessoa, ele entra para comer e vem uma pecadora até ele, se ajoelha nos seus pés e começa a beijar e chorar. E os religiosos começam a olhar dizendo: será que ele não sabe quem é essa mulher que está tocando nele? Ela é impura. E ele diz: eu cheguei até aqui, vocês não me deram um ósculo santo, vocês não ungiram a minha cabeça, vocês não lavaram os meus pés, mas essa mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas, secando-os com seus cabelos, e até agora ela não parou de beijar o meu pé. Deus de coisas pequenas, que enxerga o nosso coração. Então, que nessa noite, você possa entregar ao Senhor o seu coração, as suas coisas pequenas,
e as suas coisas grandes. Que nessa noite a dependência do Senhor seja única e exclusivamente. Se você na sua casa precisa de uma cura, se você na sua casa tem alguém enfermo por essa doença que tem tomado conta de todo mundo, continue confiando no Senhor. Ele é um Deus de milagres, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que restaura, um Deus que o Deus que faz novas todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Se você crer nesse Deus, é o Deus que eu creio. Um Deus que Lucas diz, não há nada impossível para Ele. Nada é impossível para Deus. Tudo Ele pode fazer. Ele traz à existência aquilo que não existe. Então, se na sua casa precisa de algo assim, esse é o momento de você fechar os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Paizinho amado, Abba, Pai, nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus de Israel, o nosso Deus de perto, um Deus que cuida das nossas casas, um Deus que cuida dos nossos corações e das nossas vidas. Nesse momento, Deus, cada um sabe a necessidade que tem no seu lar e na sua casa. Cada um sabe a necessidade que tem dentro do seu lar, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela um alimento. E nesse momento nós invocamos e oramos ao Deus que tudo pode, ao Deus que nada é impossível, ao Deus que traz resistência àquilo que não existe. Então, se está faltando saúde, Senhor, eu creio que cada um receberá agora a sua porção de saúde. Se há, Deus, uma necessidade de alimento, se há uma necessidade agora de alguma coisa, que essa pessoa ore, que o Senhor levante os povo do Senhor, aqueles que se dizem filhos, e leve alguém até essa casa e alimente essas pessoas, porque eu sei e eu creio nesse Deus. Mas que acima de tudo, todos aqueles que têm escutado essa mensagem, possa se derramar com o coração quebrantado e contrito, que o Senhor diz que não rejeita um coração quebrantado e contrito. E que nessa noite, aqueles que estavam longe do Senhor, ou aqueles que estavam mais ou menos na fé, possam se dedicar novamente à fé 100%, possam se entregar ao Senhor, que os corações voltem a pegar fogo e a clamar pelo nome de Jesus Cristo. Aqueles, ó Pai, que estavam, ó Pai, afastados, ou aqueles que estavam com medo de alguma coisa, que o Espírito Santo do Senhor os confronte como Natã confrontou Davi, e que essa pessoa, de frente com a verdade, responda em arrependimento e amor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma vez, quero agradecer ao pastor, à igreja, pela oportunidade e por tudo que Deus fez e ainda continuará fazendo as nossas vidas. Amém, pastor Lucas. Muito obrigado pela sua palavra, tá? Por essa palavra, né, baseada em Natã e Davi, e que nós, como seu servo, possamos obedecer, arrependermos e principalmente nos dedicarmos a Deus maravilhoso. Amém. Se preocupa tanto com as pequenas quanto as grandes coisas, e as médias também. Amém. Deus abençoe, tá? Amém.